Estamos de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, ministros dirigindo-se aos lugares respectivos para o início dos trabalhos da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Todos podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 21 de agosto de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Luiz Fux. Vice-procurador-geral da República, doutor Bigonha. Abriu-se a sessão às 9h50, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Católica de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina; Centro Universitário Estácio de São Paulo, São Paulo; Faculdade Pitágoras de Guarapari, Espírito Santo; e Universidade Anhanguera de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Para a continuidade de julgamento, apregou as ações diretas de inconstitucionalidade, todas de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, hoje pela sessão extraordinária da manhã já apregoadas, 2.238, ação direta 2.241, ação direta 2.250, ação direta 2.256, ação direta de inconstitucionalidade 2.324 e, por fim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 24. Iniciado o julgamento de mérito, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta no tocante à impugnação da inconstitucionalidade formal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na sequência, por unanimidade, julgou improcedente a ação no que se refere aos artigos 4º, parágrafo 2º, inciso 2, parte final, e parágrafo 4º, 11, parágrafo único e 14, inciso 2, da Lei Complementar 101 de 2000, tudo nos termos do voto do relator. Em seguida, o julgamento foi suspenso para continuidade nesta tarde. Com a palavra, o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, boa tarde. Cumprimento novamente todos os colegas, cumprimento a doutora Raquel. Estamos na metade da maratona já, presidente. Terminaremos hoje, se Deus quiser. O item 3.4 é a questão do artigo 17, parágrafos 1º a 7º e do artigo 24 também. Presidente, ambos os dispositivos, artigo 17 e 24, positivam da mesma maneira que analisamos logo antes do intervalo, analisamos um mecanismo de prudência fiscal para as despesas obrigatórias continuadas, de modo geral, e ações de seguridade social de modo específico, e, como disse, ambos trabalham com a lógica semelhante ao artigo 14, exigindo que a criação dessas espécies de gastos obedeça a certas condições. Aqui a argumentação é muito semelhante à do artigo 14, então aqui realmente não há necessidade de toda repetição, mas não há nenhuma afronta aos princípios federativos. Aqui há simplesmente o alerta para que o gestor, seja municipal, estadual ou federal, ao estabelecer benefícios ou serviços relativos à seguridade social, o faça com prudência, estabelecendo uma série de requisitos. Por exemplo, prevê o parágrafo 1º, os atos que criarem ou aumentarem despesa deverão ser instruídos com estimativa. Algo lógico, seja na vida privada, seja na iniciativa privada, e que, infelizmente, não era no poder público. A mesma coisa, considera-se aumento permanente de receita o proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos. São todas regras de estabilidade e prudência fiscal para garantir a macroeconomia sem, em momento algum, atingir
a autonomia, a autonomia dos entes federativos. Aqui o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, já previa que a lei de diretrizes orçamentárias deveria contextualizar metas, prioridades, observadas inclusive alterações, qualquer alteração futura na legislação tributária. O que fez a lei de responsabilidade fiscal foi disciplinar de modo mais atento, para que, e nós não podemos aceitar, para que a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, não seja uma mera obra de ficção. Então, não há nenhum atentado aqui à autonomia dos entes estatais, não se fere o princípio federativo. Aqui, simplesmente, o que é importante ressaltar são normas de prudência fiscal para garantir a estabilidade econômica. Alega-se, uma das alegações é que essa norma acabaria, em virtude dos seus pré-requisitos, acabaria engessando totalmente a administração. Há até um dos requerentes que coloca que para cada contratação de meia dúzia de servidores, haveria necessidade de um amplo estudo, impacto. Nós já temos 19 anos da lei, se mostrou que não há nenhuma incompatibilidade prática também. Aqui ainda, senhor presidente, o que fez a lei de responsabilidade fiscal ao exigir que aumentos de despesa fossem instruídos com estimativa de impacto orçamentário financeiro, demonstração de compatibilidade com as metas fiscais vigentes, previsão de compensação dos efeitos financeiros criados no futuro, o que fez de forma absolutamente legítima, ao meu ver, foi conferir credibilidade aos compromissos assumidos pelo poder público, estruturando-os com indispensável segurança orçamentária. Dessa forma, e como disse, vem sendo realizado de maneira harmônica e eficaz nesses 19 anos, o que se propiciou com o artigo 17, parágrafos 1º a 7º, artigo 24, foi um controle mais completo da gestão fiscal. Voto, portanto, pela improcedência da DI 2238 em relação aos artigos 17, parágrafos 1º a 7º e 24. Pergunto se estão todos de acordo. Não havendo divergência, proclamo quanto a esta parte que a ação direta de inconstitucionalidade 2238 por unanimidade, foi julgada improcedente em relação à impugnação do artigo 17, parágrafos 1º a 7º. E 24. E 24. O item 3.5, presidente, aqui a impugnação é da ADI 2250, o objeto artigo 35, foi indeferida a medida cautelar e eu voto pela improcedência da arguição. O texto normativo, a base do texto normativo, veda a realização de operação de crédito entre um ente da federação diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação, dá as exceções permitidas e estabelece eventuais sanções. O que houve de impugnação, além do genérico sobre o princípio federativo, a ADI 2250 diz que esses dispositivos restringem a possibilidade de realização de operações de crédito entre entes federativos e ao estabelecer formas de prestação de contas, teriam ultrapassado o campo de competência atribuído ao legislador da União. Da mesma forma como já estipulado e já narrado nas questões anteriores, não me parece que haja aqui qualquer inconstitucionalidade. São normas de saneamento das contas públicas, são normas de regularidade fiscal, o dispositivo referido no texto e foi longamente exposto em relação ao próprio artigo 35, esse dispositivo foi referido no texto da exposição de motivos, que transcrevo aqui no voto e leio somente uma parte, o item 25 da exposição de motivos, que diz que ênfase especial
é conferida a proibição de concessão de qualquer empréstimo ou financiamento para pagamento de despesa de pessoal, bem como a realização de operação de crédito que tenha por objetivo renovar, refinanciar ou postergar dívida anteriormente contraída. Aqui, o que ocorria era uma rolagem da dívida ou uma ampliação da dívida interna do poder público para conseguir pagar as suas despesas, principalmente em relação a pessoal. E isso simplesmente fazia com que a dívida ampliasse, aumentasse, com todos os efeitos nefastos à macroeconomia. Confirme-se, isso ficou confirmado durante todos os anos, a partir desse problema, que o incremento do déficit público dos entes subnacionais não é um fenômeno de consequências localizadas, como já nos referimos anteriormente. Acaba havendo, a partir do que eu chamei desse egoísmo de um ente federativo, acaba havendo reflexos nefastos aos interesses de todos os demais entes federativos. Os processos de endividamento crescentes afetam a realidade de uma federação como um todo, não só porque podem obstaculizar o desempenho de agendas macroeconômicas titularizadas, como também porque trazem em si um perigo muito grande, um perigo moral sempre latente, que nós já vimos várias vezes ocorrer no Brasil, a necessidade de absorção das dívidas locais por toda a federação. Uma nefasta socialização da irresponsabilidade fiscal. Exatamente isso que proíbe esses artigos impugnados. E diga-se aqui, senhor presidente, que já havia essa possibilidade, a partir do artigo 163, 1 e 2 e 165, parágrafo 9º, inciso 2º, da própria Constituição Federal. Entendo, portanto, que a abrangência dessas previsões e vedações contidas no artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a abrangência não padece de excesso, pois foi instituída para conter um quadro de endividamento que era crônico e cujos impactos sobre a harmonia federativa eram bastante relevantes. Deve-se, aliás, observar que o endividamento é apenas uma das formas pelas quais os entes subnacionais exercem sua autonomia. O fato de não se permitir o superendividamento, em hipótese alguma, acaba afetando a autonomia local. O que o dispositivo pretende, ou pretendeu, foi estabelecer um padrão formal e instrumental de colaboração entre União, Estados e municípios, para viabilizando troca de informações contábeis necessárias para a divulgação de um balanço geral de gastos do Estado brasileiro, e impediu, como eu disse, o superendividamento. A própria lei anterior, a lei ainda em vigor, a Lei 4.320 de 64, inclusive já previa em seu artigo 111 a mesma hipótese semelhante, agora mais bem disciplinada. As consequências do inadimplemento realmente aqui levaram a situações extremamente difíceis na vida nacional. Esse padrão de enaltecimento da transparência como valor republicano foi seguido pelo artigo 35, foi seguido pelo seu artigo conexo, aqui também tratado 51, voto, portanto, pela improcedência da ADI 225 em relação aos artigos 35 e 51. Todos de acordo? Não havendo divergência, eu proclamo que, em relação à ação direta de inconstitucionalidade 2.250, no que se refere aos artigos 35 e 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a unanimidade foram julgada improcedente. Item 3.6, presidente, aqui a impugnação é da ADI 2238, o objeto é o artigo 60, a medida cautelar foi indeferida, voto pela improcedência. Aqui é extremamente simples. O artigo 60 estabelece que lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nessa lei complementar para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessões de garantias. Na verdade, na impugnação desse artigo, o requerente na ADI 2238, ele acaba conflitando com toda a sua argumentação, dizendo que só o Senado pode fazer isso. Na verdade, o Senado estabelece a máxima. E aqui se
redobra a autonomia dos entes federativos, cada um, mediante suas circunstâncias, podem estabelecer limites inferiores àqueles previstos. Ou seja, aqui o que se fez foi respeitar totalmente os princípios federativos. A própria impugnação se mostra, com a devida vênia, absolutamente errônea. Voto pela improcedência da DI 2238 em relação ao artigo 60. Todos de acordo? Não havendo divergência, unanimidade, julgado improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 2238 quanto ao artigo 60. Vossa Excelência prossegue. Presidente, vamos entrar no item 4, ainda em relação ao mérito. Aqui a análise da constitucionalidade material ainda da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas os dispositivos que passarão a ser analisados a partir de agora, as impugnações genericamente tentaram demonstrar atentados contra os princípios federativo e da separação de poderes. Aqui se incluiu a questão da separação de poderes. O artigo 9º, parágrafo 3º, o artigo 20, o artigo 56, caput, e parágrafo 2º, 57 e 59, caput, e parágrafo 1º, inciso 4º. Então, além da contrariedade aos princípios e regras constitucionais do federalismo, já analisados no item anterior, apontado de respeito à separação de poderes como principal argumento apresentado nas diversas ações, nas 8 ações em exame, em relação a esses dispositivos citados. Faço aqui, presidente, e como disse, já distribuiu o voto, faço aqui uma análise, um estudo sobre os modernos mecanismos da separação de poderes, não só a evolução, como os modernos mecanismos de separação de poderes, a ideia evolutiva, desde lá de trás, da separação de funções de Aristóteles, passando por diversos juristas, cientistas políticos, filósofos, tratados no célebre segundo Tratado do Governo Civil de John Locke, e depois, eu diria, popularizado por Montesquieu, no capítulo 6º do seu famoso, célebre Espírito das Leis, da Constituição da Inglaterra, e chegando até nós, já com toda uma, eu diria, uma nova versão, amoldando-se a tradicional separação de poderes, com toda a doutrina norte-americana dos freios e contrapesos, coloco a partir disso, e rebato os pontos principais, ainda de forma geral, das 8 ações, que disseram que a lei não poderia, por exemplo, estabelecer hipóteses de responsabilidade fiscal, de gestão prudencial, hipóteses de transparência aos poderes judiciário, às instituições autônomas, como o Ministério Público. Rebato isso porque a lei aqui tem aquele sentido nacional. A lei aqui segue o próprio caput do artigo 37 da Constituição, que prevê que normas sobre a administração pública se aplicam a todos os poderes em todos os âmbitos da federação. Então, do ponto de vista geral, não me parece ter ocorrido nenhum desvirtuamento na separação de poderes. Até porque não existirá um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado e instituições independentes e harmônicas entre si. Porém, de tal forma interligados, que há necessidade sempre de mecanismos de freios e contrapesos que a Constituição estabelece e a legislação acaba disciplinando. E começo, como eu disse, não vou cansá-los com a leitura desses argumentos, mas há toda aqui uma explicação histórica, conceitual, até chegar à moderna separação de poderes, mas começo com o artigo 9º, parágrafo 3º. E acredito, senhor presidente, que esse artigo 9º, parágrafo 3º, não será assim tão rápido como vem sendo no geral, porque houve
houve deferimento da medida cautelar na ADI 2238 e eu estou votando pela inconstitucionalidade e pela procedência do parágrafo 3º. Qual é aqui o objeto da impugnação? O caput que não foi impugnado, o caput diz: ser verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias seguintes subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nenhum problema em relação a isso, tanto que não houve impugnação. Porém, no parágrafo 3º, há a previsão, no caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir das premissas já analisadas e rapidamente resumidas por mim sobre o princípio da separação de poderes, as garantias constitucionais previstas aos poderes de Estado e que se aplicam integralmente à instituição do Ministério Público, entre essas garantias, autonomia financeira, essas garantias são instrumentos para a perpetuidade da divisão independente e harmônica dos poderes de Estado. E, igualmente, defendem a efetividade dos direitos fundamentais e a própria perpetuidade do regime democrático. Os poderes de Estado, e aqui especificamente o Legislativo, o Judiciário e a instituição do Ministério Público, têm autogoverno e autonomia financeira, devendo elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se as propostas orçamentárias forem encaminhadas em desacordo com esses limites, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para a fim de consolidação da proposta orçamentária anual e quem vai decidir, no fim das contas, será o Poder Legislativo. Durante a execução orçamentária no exercício, também há a previsão da impossibilidade de realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos pela LDO, exceto se previamente autorizados mediante a abertura de créditos suplementares. Nessa análise procedimental do exercício da autonomia financeira dos poderes legislativo e judiciário e da instituição do Ministério Público, temos que os dois poderes, assim como o executivo, mas aqui não se trata do executivo, os dois poderes, legislativo e judiciário, e a instituição do Ministério Público, são regidos pelas 3 leis de natureza orçamentária: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria Lei Orçamentária Anual. O exercício da plena autonomia financeira pressupõe a participação dos poderes de Estado e do Ministério Público na elaboração das propostas, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e cito aqui 2 ADIs de relatoria de Vossa Excelência, presidente, ADI 4426 e 4356, mas não se trata, na autonomia financeira, somente de participar na elaboração das propostas, no envio das propostas, mas também em reforço, e aqui me parece a questão importantíssima, e salvo engano, o objeto muito semelhante à ADI de relatoria do ministro Fachin, que nós acabamos tirando Vossa Excelência tirou de julgamento da semana passada sobre os duodécimos. Aqui é importante porque a autonomia financeira não se refere, como disse, só à possibilidade de propostas, de participação na elaboração, mas também na execução orçamentária. A Constituição prevê, em reforço à autonomia financeira dos poderes legislativo e judiciário e da instituição do Ministério Público, e incluo aqui, mais recentemente, da Defensoria Pública,
A Constituição estabeleceu, no artigo 168, um mecanismo automático e obrigatório de repasse orçamentário, na modalidade de duodécimos, cujo desrespeito possibilita, inclusive, intervenção federal e configura crime de responsabilidade. O artigo 168 expressamente prevê que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos, na forma da lei complementar. Aqui é uma previsão de autonomia financeira, porque quem tem a chave do cofre é o Executivo. De nada adiantaria para o cumprimento da autonomia, da efetiva autonomia financeira, a previsão orçamentária, a plena programação administrativa financeira orçamentária do Legislativo, do Ministério Público e, mais recentemente, da Defensoria Pública, de como seriam feitos os gastos também no exercício da sua autonomia administrativa, se o dinheiro não chegasse. Se o Poder Legislativo pudesse segurar esse dinheiro como era possível antes da Constituição de 88. Por isso que se previu, para o pleno exercício não só da autonomia financeira, mas também da administrativa, no sentido de poder gastar o que se tem no orçamento, como dentro, óbvio, das hipóteses legais e moralmente possíveis, o gestor pode, se tem uma previsão de que 1/12, os duodécimos, serão sempre repassados para que haja uma tranquilidade de gestão nos poderes legislativo e judiciário e no Ministério Público. É uma norma autoaplicável que impede o exercício discricionário do Poder Executivo na transferência de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público e, como disse mais recentemente, à Defensoria Pública. Cito várias decisões desta Corte nesse sentido, entre elas a ADI 732, de relatoria do nosso decano, o ministro Celso de Mello, o mandado de segurança 23.267, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, exatamente nesse sentido. Agora, a execução do orçamento aprovado, e essa questão importante a ser tratada na presente hipótese, a execução do orçamento aprovado deve observar os necessários ajustes entre o programado e o efetivamente arrecadado. É o que se denomina no direito financeiro do princípio da flexibilidade. A lei orçamentária anual prevê a receita e as despesas. Obviamente, durante o exercício financeiro, a necessidade de se realizar ajustes. O que foi programado efetivamente pode ser suportado com o que foi arrecadado. Às vezes falta dinheiro, quase sempre, mas às vezes também o gestor, por não conseguir gerir, fazer as licitações, acaba devolvendo dinheiro. Então, há necessidade dessa flexibilidade, como eu disse aqui, o chamado, no direito financeiro, o princípio da flexibilidade. O professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, também magistrado, o professor José Maurício Conte, bem coloca isso quando analisa a própria autonomia financeira do Poder Judiciário. A necessidade de se fazer essa adaptação, porque nem sempre as previsões, diz professor Conte, as previsões podem captar todas as condições vigentes à época da execução. Dessa maneira, a execução orçamentária deve ser sempre baseada em duas premissas básicas: o fiel cumprimento do texto aprovado pelo Poder Legislativo e a realização das adequações necessárias em virtude da realidade da receita arrecadada e da despesa realizada durante o exercício financeiro, com créditos suplementares, às vezes contingenciamento, sem, contudo, e às vezes na prática isso acaba virando ficção, mas sem, contudo, efetivar-se verdadeira desnaturalização da peça orçamentária.
Assim, obviamente, a correta execução orçamentária nos moldes definidos pela lei orçamentária, pela LOA, sempre estará sujeita à correspondência entre a previsão e a efetivação de receitas e despesas, pois, em caso contrário, será necessária a devida flexibilização, mesmo que o montante esteja previsto na dotação legal e incluído no valor da programação financeira. Nem sempre, aqueles que lidam com orçamento sabem, nem sempre o orçamentário e o financeiro acabam coincidindo. Às vezes há muito orçamentário e pouco financeiro. Na verdade, na maior parte das vezes. Essa adequação, a aplicação do princípio da flexibilidade, que era um princípio não normatizado, não positivado, essa imposição passou a ser texto legal, artigo 9º. O artigo 9º caput, que, volto a dizer, não houve impugnação. Se verificado no final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nenhum problema. Aqui seria o que poderíamos denominar de autonomia financeira com responsabilidade fiscal. E seguindo a separação de poderes, seguindo as garantias previstas pela Constituição aos poderes e a instituição do Ministério Público, e vale na questão dos duodécimos a Defensoria Pública, o caput estabeleceu que cada gestor, sob sua responsabilidade, cada gestor que tem autonomia financeira do seu órgão, os poderes e o Ministério Público, deve agir com responsabilidade fiscal, sob pena de ser responsabilizado. E a responsabilização já é possível, já era antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição Federal sujeita os gestores, no âmbito dos poderes e do Ministério Público, a inúmeros controles internos e externos. Basta ver o controle do Tribunal de Contas, artigo 70 e seguintes da Constituição, bem como a responsabilização no âmbito penal, civil, própria improbidade administrativa, no caso de descumprimento doloso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos próprios termos do artigo 49, inciso 9º da Constituição, compete ao Poder Legislativo o julgamento anual das contas prestadas pelo chefe do Executivo de maneira global, ou seja, analisando também as contas do Legislativo, Judiciário e do Ministério Público. Ou seja, e por isso iniciei o capítulo, esse tópico, dizendo e falando sobre a moderna separação de poderes, há todo um complexo mecanismo de freios e contrapesos para garantir não só na questão da responsabilidade fiscal, mas em outras áreas, a responsabilização dos gestores, dos presidentes dos tribunais, procuradores gerais, que desrespeitarem a lei de responsabilidade fiscal. No caso do Judiciário e do Ministério Público, mais ainda, porque nos termos da Emenda Constitucional 45 de 2004, compete, respectivamente, em relação ao Judiciário, ao CNJ, artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2, e do Ministério Público, o CNMP, artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 2, o controle de suas atuações administrativas e financeiras. Então, também os tribunais estão sujeitos, além do Tribunal de Contas, estão sujeitos ao controle financeiro, administrativo e financeiro pelo CNJ. A mesma coisa em relação ao Ministério Público, o controle, além do Tribunal de Contas, do CNMP. Então, eventual descumprimento das normas de responsabilidade fiscal pelos gestores judiciários e do Ministério Público permitirá, além da responsabilidade civil, penal, por improbidade, aí
responsabilidade pessoal, também a disciplinar e um mandamento dos conselhos para que se resolva esse problema, a partir, inclusive, como eu disse, se entender necessário, do encaminhamento pelo próprio chefe do Poder Executivo de uma representação ao CNJ e o CNMP, sem prejuízo das ações judiciais cabíveis e da atuação do Tribunal de Contas. Por que saliento isso, presidente? Porque esses são os mecanismos de freios e contrapesos previstos no caso de irresponsabilidade. Porque a irresponsabilidade fiscal pode ocorrer no âmbito do Executivo também. E há outros mecanismos de freios e contrapesos. Mas são previstos constitucionalmente. O que fez o parágrafo 3º do artigo 9º foi estabelecer um novo mecanismo que, ao meu ver, não guardou pertinência com o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente, e o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente, ele existe para assegurar o exercício responsável, mas independente, por parte dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. O que fez o parágrafo 3º do artigo 9º foi estabelecer inconstitucional hierarquização subserviente do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público ao Executivo, permitindo que, unilateralmente, o Executivo limitasse os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, no caso daqueles poderes e instituição não promoverem a limitação no prazo estabelecido. Ora, a previsão legal vale para todos os poderes. A previsão legal, e essa, como disse, não foi impugnada, a previsão legal diz que ao final do bimestre, se houver previsão, já a previsão de que há necessidade de flexibilização, vai se gastar mais do que está se arrecadando, há necessidade nos próximos 30 dias de todos os poderes, Executivo, Judiciário, Legislativo e da instituição Ministério Público, se adequarem, cada gestor com a sua responsabilidade. Se o Executivo não se adequar, os outros poderes podem determinar? Não. Há todo um mecanismo de freios e contrapesos de responsabilização. Agora, vem o parágrafo 3º, em total afronta a autonomia dos dois outros poderes e do Ministério Público, e diz que unilateralmente o Executivo poderá realizar essas adequações se entender que não foram feitas pelos outros dois poderes e Ministério Público. Aqui a gravidade é muito maior do que parece. O cálculo é feito pelo Executivo. Primeiro, porque o cálculo é feito pelo Executivo. Não dá para ferir com esse cálculo. Segundo, e eu aqui recebi os secretários de Fazenda para tratar desse tema, recebi os presidentes dos tribunais e os procuradores gerais, Justiça, dos Ministérios Públicos Estaduais, e tive a experiência, a possibilidade de estar nos dois lados do balcão, no Ministério Público e depois no Executivo. O Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público não tem a mínima possibilidade de verificar se aquele cálculo está correto, porque as secretarias de Fazenda, principalmente, não abrem o cálculo. E mais, e obviamente, os artigos que declaramos constitucionais agora pretendem evitar isso, mas se o Executivo, durante o exercício financeiro, durante o ano, resolver, por esponte própria, num populismo do gestor, começar a renunciar a várias arrecadações, depois ele pode querer cortar unilateralmente dos outros poderes. Não significa, por isso que iniciei dizendo que há todo um sistema de freios e contrapesos, não significa que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e a instituição do Ministério Público não precisem realizar essa adequação. Se o gestor não realizar essa adequação, será responsabilizado. E, obviamente, ao ser responsabilizado, os órgãos de controle determinarão, aí sim, a correta aplicação orçamentária. O que não se pode permitir
é que unilateralmente o Executivo decida e corte o repasse de duodécimos. Porque aqui o que se diz, com o parágrafo 3º do artigo 9º, é que unilateralmente poderá cortar o repasse do duodécimo. Não é 10 mais, vai ser 9. Aí o tribunal diz, não, mas eu fiz os cálculos, continua sendo 10. Não, o meu cálculo é esse, eu carregado e corto. Ou seja, isso é uma temeridade para a própria autonomia, autonomia financeira e, consequentemente, administrativa dos tribunais. Se você me permite, a sua votação, quer dizer, o seu sentimento em relação a esse dispositivo, ele está absolutamente em consonância com a história que o Poder Judiciário tem enfrentado em relação ao Executivo. Todos nós aqui já fomos relatores de mandados de segurança em que o Executivo se recusava a deixar o Congresso Nacional arbitrar o orçamento judiciário. Então, ele se recusava a incluir o orçamento. Precisava em anexo, porque se recusava a incluir. Mas aqui é uma questão diferente. Se me permitem, sem querer adiantar posicionamento, mas para a reflexão, exatamente porque, em primeiro lugar, o Estado é um só. Em segundo, a máquina arrecadadora, ela se encontra no Executivo. O Tesouro Nacional, no caso da União, e o Tesouro Estadual se encontram, geralmente, no caso do Executivo, no Ministério hoje da Economia, no Executivo Federal. Nos estados, nas respectivas secretarias de Fazenda e nos municípios, nas secretarias também de Fazenda. Na medida em que quem tem a administração e a gestão da arrecadação verifica que há uma frustração da arrecadação, o que se faz? Se faz um decreto que, embora seja um decreto administrativo editado pelo Poder Executivo, é um decreto que orienta todos os poderes, Ministério Público e hoje Defensoria Pública, para a devida parametrização de adequação na sua execução orçamentária, fazendo isso de maneira linear e proporcional à frustração de arrecadação. Isso é importante que seja feito, primeiro, para que o administrador da arrecadação e do Tesouro possa informar os outros poderes e os outros entes autônomos, Ministério Público e Defensoria, dessa frustração, para que os seus gestores possam saber que eles têm que fazer a devida adequação. E, nesta medida, fazer o corte linear com a proporção daquilo que cada orçamento deve ser executado. Se nós tirarmos isso da lei, nós permitiremos uma judicialização constante, como ocorreu recentemente no Rio de Janeiro, em que o Ministério Público, uma vez frustrada a arrecadação nos anos de 2016 e de 2017, ia à Justiça, Defensoria Pública ia ao Judiciário, e o próprio Tribunal de Justiça veio ao Supremo Tribunal Federal, eu fui o relator do caso. No caso da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os juízes determinavam o sequestro de bens em autarquias, o sequestro de bens do Tesouro para a integralização daquele orçamento previsto na LOAS, mas cuja arrecadação havia sido frustrada. E aí, a gestão do Tesouro ficava completamente desarranjada. Aqui, no caso específico do Tribunal de Justiça, do qual eu fui relator, promovemos um acordo, eu levei a turma e a turma homologou o acordo. E, através do uso do fundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, houve um empréstimo do fundo que superou, então, esses dramas que a gestão do Estado do Rio de Janeiro estava tendo para exatamente cumprir uma execução orçamentária, no mínimo em relação aos subsídios e aos pagamentos dos seus servidores.
O que eu penso aqui, sem adiantar voto, é que talvez a melhor saída aqui, até para se evitar excessos de judicializações futuras, seria uma interpretação conforme. Uma interpretação conforme, porque o ato do Executivo sempre será necessário, porque o Tesouro é um só. Só gostaria de trazer isso à reflexão e lembrando os colegas que participaram na segunda turma desta deliberação do acordo, o ministro Gilmar, o ministro Lewandowski, que estavam lá, o ministro Celso, a ministra Carmen, nós debatemos muito isso e, à unanimidade, aprovamos aquele acordo que, naquele momento, salvou as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, mas são coisas... Conforme para assentar o quê? Que essa limitação feita por parte do Poder Executivo, ela seja em relação ela seja linear, ou seja, para todos os três poderes e os entes autônomos, Ministério Público e Defensoria Pública, na proporção dos seus orçamentos, seja linear, obviamente franqueando a abertura de todas as informações em relação à arrecadação e à justificativa da frustração de arrecadação, para dar a transparência devida, e, nesses limites, os entes e os poderes, os entes autônomos e os poderes fazerem a adequação. Até porque, senão, eles não vão saber qual é a adequação. Seria a interpretação conforme de que artigo da lei complementar? Do parágrafo 3º do artigo 9º. Presidente, o relator está julgando inconstitucional. Eu ainda não terminei, mas eu gostaria de fazer, primeiro, uma observação. Nós vivemos até hoje sem esse dispositivo. Foi concedida a liminar. Sim, mas nós temos tido várias... Suspendeu. Suspendeu. Porque o que ocorre é o Poder Executivo dialoga hoje com os demais. Primeiro, que a realidade orçamentária, sabemos, é sempre muito aquém, principalmente para o Poder Judiciário e Ministério Público, diferentemente da previsão para o próprio Executivo. Segundo, que hoje se exige pelo menos um diálogo institucional. Aqui eu volto a insistir. Primeiro que a lei é de 2000, nós estamos em 2019 e a vida continuou. Ou seja, o contingenciamento, o diálogo institucional, os presidentes de tribunais, os procuradores gerais podem ser responsabilizados se não cumprirem o artigo 9º, que é a flexibilização, por isso... O sistema tem funcionado. Tem funcionado. O que o parágrafo 3º coloca é uma hierarquização. Ou seja, o presidente, o governador diz, caiu X, eu vou cortar, se você não cortar. O presidente do tribunal fala, não, mas não caiu, está aqui. Problema seu, unilateralmente corta. Isso é uma hierarquização, porque se o executivo gastar mais, o presidente do tribunal, administrativamente, não vai cortar. E eu volto a insistir, não muda nada do que vem sendo realizado hoje desse discurso, desse diálogo, institucional, porque a medida foi deferida liminar. Exatamente porque, mas, ao meu ver, ministro, fere de morte. Vossa Excelência me permite, por favor. Pelo preceito, a atuação do Executivo fica vinculada à inércia dos demais poderes. Eu queria fazer uma observação também, por gentileza. Por favor. Senhor presidente, eu tenho dificuldades com esse raciocínio. Eu sei que há uma tendência do Supremo Tribunal Federal em admitir cortes lineares. Mas eu queria colocar alguns argumentos. Primeiramente, a aprovação da peça orçamentária constitui um ato complexo. Quer dizer, é um ato que não é apenas do Executivo, mas é um ato que exige a participação do Parlamento, do Poder Legislativo. Portanto, me parece que possa haver um ato unilateral do Poder Executivo para coartar, para impedir a execução do orçamento. Quer dizer, então, o orçamento é aprovado, a execução orçamentária é anual, não é mensal, não é periódica, e, portanto, é preciso, em primeiro lugar, ter uma perspectiva do ponto de vista de um ano inteiro e não de um período ou de um determinado mês. O que tem ocorrido é o seguinte, e nós temos participado dessa discussão por intermédio de mandado de segurança, outros instrumentos processuais que têm chegado ao Supremo Tribunal Federal, dessa questão. Os poderes executivos, unilateralmente considerada episodicamente uma queda na arrecadação,
cortam os duodécimos de forma unilateral. Isso, data vênia, me parece que é, num certo sentido, inadmissível sem um diálogo institucional entre os demais poderes. E depois, ainda que se admitisse isso, é preciso verificar se remanesce um crédito, tendo em conta essa perspectiva anual da execução orçamentária. Se depois tiver uma hiperarrecadação... Exatamente. Como é que fica? Vem o crédito perdeu. Aqui é uma subordinação normativa dos poderes ao executivo. A judicialização vai ser o contrário. Os tribunais vão judicializar. Claro, eu vou ter um crédito com relação a esse orçamento que já foi aprovado pelo Poder Legislativo. Na verdade, nós já estamos vivendo isso. Eu acho que até falou-se que de 2000 até 2015 não se teve esse tipo de coisa, talvez porque não tenha havido frustração de receita. A partir de 2015, nós passamos a ter isto de maneira bastante frequente. E hoje nós temos 8 ou 9 estados que declararam calamidade financeira. O que isso significa? Atraso nos pagamentos, parcelamento e, inclusive, retardo no repasse para essas entidades. Isso está ocorrendo. É que isso ocorre. Chamar Vossa Excelência, me permite? Então é importante... Quer dizer, volto à célebre frase do professor Conrad Hess a propósito do estado de necessidade. Quer dizer, ou isto se regula, e é o que o texto tenta fazê-lo, no artigo 9º, parágrafo 3º, ou isso vai se fazer da maneira que se faz. Quer dizer, com decretos que o Executivo lança a mão em situação de emergência. Nós temos, e já referendamos, veja, nada mais inconstitucional do que o parcelamento de salários. Não obstante, isto tem ocorrido. E tem ocorrido por quê? Porque não há recursos em caixa. Sua Excelência, o fato. Sua Excelência, o fato. Sim, mas desculpe, ministro Gilmar, mas nós não podemos partir. Uma coisa vem acontecendo com um diálogo institucional. Nós não podemos partir da premissa e deixar normatizado que os presidentes de tribunais, os procuradores gerais são inconsequentes e não vão cumprir, precisam da tutela do chefe do Executivo. Não, e há outro aspecto, vocês me permitem? A ministra Carmen gostaria de... Só para encerrar, nós tivemos esse debate na segunda turma, a propósito da questão do Rio de Janeiro, em que se fez essa construção e se fez essa interpretação que o ministro-presidente está propondo de se fazer um corte linear. Inclusive com o uso dos recursos do fundo que não se destinava àquela finalidade. Que não se destinava para poder fazer o empréstimo e depois, com o aumento de arrecadação, quando o Estado voltasse a tê-lo, pagando o fundo. Pois é, mas eu queria fazer uma rápida intervenção também. É muito frequente verificarmos que existe uma certa manobra, a margem de manobra por parte do Executivo no sentido de remanejamento de verbas. Eu já peguei um caso, não quero nominar qual é este caso, de um grande estado da Federação Brasileira, em que o Executivo tinha uma espécie de uma má vontade com relação ao Poder Judiciário e não repassava verbas, dizendo que não tinha condições de remanejar, enfim, os recursos que possuía, quando, de fato, tinha. Eu até admitiria, digamos assim, um corte linear, desde que comprovado que não há mesmo recursos, desde que comprovado que não há possibilidade de remanejamento de verba por parte do Executivo, e desde que se estabelecesse a possibilidade de recuperação do crédito, tendo em vista uma perspectiva ânnua da execução orçamentária. Mas é o que está previsto, a meu ver, presidente, é o que está previsto no artigo 9º da Lei Complementar. O artigo versa sobre a frustração da receita imaginada. E aí viabiliza o contingenciamento. De que forma? Mediante a atuação dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. Agora, se eles não tomam a iniciativa de implementar o contingenciamento, há de atuar o Poder Executivo, que é o autor dos repasses, dos duodécimos. Senão ele vai suportar sozinho 168. O fracasso da Então, eu penso que o dispositivo, como ressaltado pelo relator, ele tem
a cautela própria ao prever que, em um primeiro passo, a iniciativa é dos poderes e do Ministério Público. Não havendo essa iniciativa, aí há de atuar o Executivo, que é quem, a teor do disposto no artigo 168 da Constituição Federal, promove o repasse. Ministra Carmen Lúcia. Não, presidente, não era nada tão importante, apenas para dar um testemunho, Vossa Excelência está experimentando isso agora, que, ainda que não tivesse uma judicialização tão grande, se pegar as suspensões de liminares, etc., da presidência, nós vamos ver que há alguns anos isto vem com muita frequência ao Supremo, muita frequência, exatamente porque o ministro Alexandre pôs muito bem, eu tenho o verbo, que é a lei orçamentária, e preciso ter a verba, que é o financeiro, como Vossa Excelência falou. Eu não posso ter a verba sem o verbo, e muitas vezes eu tenho o verbo e não tenho a verba. É isso que acontece no mundo real. Então, eu tenho uma lei com a previsão, que nos últimos anos se acentuou não acontecendo. Entretanto, o que se tem proposto, talvez até exatamente por causa do deferimento da cautelar neste caso, tenha sido essa composição, judicializa-se com uma frequência enorme. O ministro-presidente pode dar o testemunho, tenho certeza, o ministro Lewandowski, na presidência, teve isso, nós tivemos uma grande discussão no caso específico do Rio Grande do Sul, em que ainda o ministro Theory, aqui neste plenário, alguns haverão de se lembrar muito bem, como acentuava a dificuldade enorme de nós fixarmos que era preciso que o Executivo não cortasse, porém, o Judiciário vem aqui e nós esbarramos numa norma expressa, o repasse do 10º até o dia 20, não dá nem espaço para interpretação. E o ministro Lewandowski dialogou e debateu muito com o ministro Theory, naquele caso específico, uma longa discussão, como todo mundo participou. Mas apenas para lembrar... a realização da receita. Exatamente. Como vai haver o repasse sem a realização? Exatamente essa que era a discussão. O ministro Marco Aurélio se lembrou muito bem e se lembra do que aconteceu. Então, qual é o dado que nós temos, a partir do qual temos de tomar a providência judicial agora, que o ministro Alexandre está enfatizando? Eu tenho um princípio da separação de poderes, que é um limite material até o constituinte derivado. Mas, ministra, e eu tenho uma realidade... Aí se resolve no campo concreto, não no campo abstrato. E eu estou apenas dando exatamente, ministro, eu não estou votando, eu estou apenas lembrando, e por isso falei com o ministro-presidente, nem era importante a minha observação, apenas lembrando o dado fático. Eu tenho o princípio da separação de poderes, eu tenho uma norma que está suspensa até aqui, pela circunstância de que ou se dá interpretação conforme para tentar resolver, ou se deixa que em cada caso concreto se resolva, ou se julga improcedente e aí se busca uma outra realização. Eu apenas estou anotando isso, não estou votando, mas apenas para lembrar que a judicialização é muitíssimo frequente, que o risco de se manter é o Executivo hierarquizar e ser um superpoder sobre os outros, como tem acontecido. O ministro Lewandowski, quando trouxe um caso da relatoria de Vossa Excelência, ministro, Vossa Excelência trouxe exatamente este caso que agora está se lembrando. Reiteradamente, e tinha me vindo em suspensão de liminar, durante 8 meses o Executivo não repassava nem o mínimo necessário para tocar o Poder Judiciário. E a prestação judicial é um serviço essencial. Não pode sofrer solução de continuidade por uma decisão unilateral de um poder. É preciso que estabeleçamos mecanismos, se for prevalecer esse dispositivo impugnado, nós temos que estabelecer certas condicionantes, porque essa decisão não pode ser unilateral. Mas a lei faz remissão expressa nos termos da LDO, ela diz claramente. Eu tenho uma sugestão, mas eu não posso fazê-la antes do término do voto do relator em relação ao ponto específico. Mas como esse é um tema institucional exatos 20 segundos. E de diálogo interpoderes e também envolvendo os entes autônomos, esse diálogo institucional, eu me permiti avançar no ponto quanto a esta temática. Eu vou ouvir, então, o término do voto do relator e eu faria uma sugestão que eu já adiantei que vai ser de interpretação conforme. Ministro Alexandre de Moraes, para presidente, eu encerro em 15 segundos. Para mim, esse parágrafo 3º do artigo 9º, ele encerra a desconfiança total em relação a Judiciário, Legislativo e Ministério Público,
que não cumprirão o caput e dá um superpoder ao Executivo que, mesmo erroneamente, como ocorre em várias vezes, pode cortar unilateralmente, sem o diálogo institucional. Me parece que os poderes estando no mesmo patamar, isso é uma hierarquização absolutamente inconstitucional. Voto pela procedência da ADI 2238 em relação à inconstitucionalidade, declaro, do artigo 9º, parágrafo 3º. Eu vou pedir licença ao ministro Fachin, se me permite, Vossa Excelência e os colegas, para adiantar uma proposição. Antes de fazê-la, de interpretação conforme, eu gostaria, embora não fosse necessário aos eminentes colegas, mas para registro de voto, de fazer a leitura do artigo 168 da Constituição Federal. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Ou seja, esta é uma obrigação ao ente que concentra a arrecadação e que faz cumprir na distribuição das receitas a lei orçamentária anual. Por isso, no ponto, eu vou pedir vênia ao eminente relator para fazer a seguinte proposição. E como os debates já estão realizados, eu vou direto ao ponto. Julgo parcialmente procedente para fixar a interpretação conforme, no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo Executivo, prevista no parágrafo 3º, se dará no limite do orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arrestos nas contas do ente federativo respectivo, no caso de desrespeito à regra do artigo 168 da Constituição Federal de 88, repasse até o dia 20 de cada mês. Eu penso que isso tenta sintetizar uma possibilidade de exatamente impedir que haja uma preponderância do Executivo, mas, ao mesmo tempo, equilibrar que não seja o Executivo o único ente, o único poder ou ente autônomo a arcar com a total frustração de receita. É a minha proposição que eu faço. Já está no preceito. A interferência do Executivo só ocorrerá deixando de proceder ao repasse, como previsto na lei orçamentária, diante de uma frustração e da falta de contingenciamento pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, pelo Ministério Público. É o que está no... Mas a proposição do ministro Toffoli é diferente. Ela pressupõe uma medida constitutiva de quem não recebeu o que deveria receber contra o Executivo, é isso? Mas isso já existe hoje, a possibilidade. O que ocorre, ministro Marco, é que hoje, na prática, no mundo real, há pelo menos um diálogo institucional. E, obviamente, se o Poder Judiciário e o Ministério Público não concordam, vão à Justiça. O que está aqui permitido é que, unilateralmente, vamos dizer que o presidente do Tribunal de Justiça... O primeiro passo é de contingenciamento pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Eles entendem que não há necessidade. Unilateralmente, o Executivo corta. Mas aí se tem um descompasso que só poderá ser resolvido diante dos parâmetros do caso concreto, um processo, portanto, subjetivo. Nós estamos dando um cheque em branco. Eu não posso, a priori, dizer que o parágrafo 3º do artigo 9º da lei complementar conflita com a Constituição Federal. Não posso, sob pena de aí termos a Babel. Não termos a organicidade que a própria lei complementar visa implementar. Presidente, Vossa Excelência só me permite uma rápida observação. Eu acho que Vossa Excelência está apresentando uma proposta razoável que
pode e deve ser discutida pelo plenário. Eu me permitiria apenas sugerir que nós acrescentássemos sem prejuízo da recuperação de créditos futuros quando a arrecadação se normalizar. Porque o que acontece é o corte e depois... do artigo 9. Está no parágrafo primeiro? Então, preciso ver, então. Pois não sei, não acredito. O que eu penso é que a interpretação conforme, ao invés de solucionar descompassos, poderá criar descompassos maiores. Eu penso que aqui nós... Ministro Lewandowski. Ministra Carmen Lúcia. Não, apenas para fazer a leitura do que o ministro Lewandowski falou, como é que faríamos, ministro Lewandowski. O parágrafo 1º do artigo 9 dispõe, no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitadas dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Não. Quer dizer, está previsto? Está previsto, para Está previsto. Eu penso que a interpretação conforme, ela serve como uma tese, como uma orientação a todos os entes da federação e a todos os poderes, e com exatamente a possibilidade do arresto se houver algum tipo de falta de transparência ou de equívoco do Poder Executivo ao gerir os recursos que não são recursos do Poder Executivo, são recursos do Estado. Em caso concreto, eu, por exemplo, tive uma situação envolvendo o Estado de Alagoas, em que o Executivo realmente deixou de proceder aos repasses, sem que houvesse causa para o contingenciamento. Aí nós decidimos, caso concreto, agora vamos tocar numa lei que vem sendo observada anos e anos, e sabendo que qual é a tendência quando se tem o cerceio no campo financeiro. Presidente, o grande receio é modificar-se a lei que está em vigor, repito, né, desde 2000, modificar-se julgando a DINS, né, só um esclarecimento. Do ano 2000, agora alterar-se uma lei que vem sendo observada. Não, presidente, só um esclarecimento, ministro Marcola. Esse parágrafo foi suspenso imediatamente na cautelar, nunca foi aplicado. O parágrafo 3º, o plenário do Supremo deferiu a liminar, então, nesses 19 anos, jamais foi aplicado. Foi na 2238? Na DIN 2238? Exato. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Alexandre Moraes, os 18 anos transcorridos até o presente evidenciam a complexidade da qual a matéria se reveste na linha do tempo. E, obviamente, a substância também concerne ao sentido e ao alcance dessa espécie de código de finanças que a lei orçamentária, à luz do comando normativo da Constituição, traduz. Portanto, é mais do que compreensível que tenha-se percepções distintas, especialmente depois da vigência dessa lei de máxima importância para o Brasil, como o ministro Nery da Silveira assentou, quando esse julgamento principiou, que é a lei da responsabilidade fiscal. Na verdade, debater sobre o orçamento público, como sabemos, é procurar calibrar as expectativas dentro do espaço normativo da lei orçamentária, e que já se disse aqui neste plenário, em outra ocasião, que é a lei infraconstitucional mais relevante após a própria estrutura normativa da Constituição. Isto, portanto, evidencia, para quem está acompanhando esta sessão, o sentido que há em diferentes visões ou cosmovisões a partir desta matéria, ou desse dispositivo, que é o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal, que é mesmo um dos núcleos deste tema. Feita essa introdução, eu já houvera cumprimentado o ministro Alexandre Moraes pelo didatismo da apresentação, artigo a artigo dos votos, e até esse momento granjeando o resultado da compreensão que Sua Excelência trouxe à colação, unanimidade. E aqui já se apresenta circunstância em face da qual haverá, quando menos, uma divergência parcial, eis que o sentido do voto que trago à colação vai ao encontro da proposta que o eminente ministro-presidente vem de fazer. Também entendo que aqui
a compreensão a ser destinada a esse parágrafo 3º do artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal tem no seu núcleo um tema central, que é a limitação de empenho, pela frustração da arrecadação. Esta dimensão está calibrada em 2 dispositivos da Constituição, já mencionados, os artigos 168 e o artigo 165, deferindo, portanto, a lei complementar precisamente a promoção desta limitação. E creio que a interpretação conforme ela se apresenta aqui como, por assim dizer, algo como em médio virtus, porque ela retira o eventual e hipotético caráter unilateral e arbitrário de uma limitação despida desse diálogo institucional que deva ser dado. Por isso, evidentemente que se fôssemos para uma deliberação que, em face da qual não coubesse uma interpretação conforme, tenderia a votar pela manutenção do dispositivo tal como ele se encontra. Mas esse tribunal tem adotado, e, obviamente, a hermenêutica constitucional tem espraiado esta possibilidade de adoção de uma interpretação conforme para delimitar qual é o sentido que o dispositivo legal terá à luz de uma leitura constitucionalizada. E creio que é isso que o eminente ministro Vossa Excelência poderia ler novamente a proposta, presidente? Pois não. A minha proposição de deliberação quanto a esse dispositivo, o parágrafo 3º do artigo 9º, julgo parcialmente procedente para fixar a interpretação conforme, no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo Executivo, prevista no parágrafo 3º, se dará no limite do orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear entre todos os 3 poderes e os 2 entes autônomos que temos na nossa Constituição. E observada a exigência de desconto linear e uniforme da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arresto nas contas do ente federativo respectivo no caso de desrespeito da regra do artigo 168 da Constituição Federal, qual seja repasse até o dia 20 de cada mês. Ou seja, se o Executivo não fizer o repasse... Já estou a acompanhar, Vossa Excelência. Porque com isso nós deixamos claro o dispositivo. Está bem, está bem. O ministro Gilmar também acompanha. E no voto que eu estava... Pois não, ministra Carla. Não, por favor. Ouço Vossa Excelência. De qualquer forma, no voto que me referi, presidente, o ministro Nery da Silveira, há uma menção expressa a esse papel, por assim dizer, de árbitro das questões limites que tem sido exercido e deve ser exercido pelo Poder Judiciário. Mas a partir da circunstância que Vossa Excelência coloca ao final como sendo uma exceção diante do não cumprimento da regra tal como deveria ter sido. Por isso, nesta medida, e também pedindo ao ministro Alexandre Moraes, que entendo que o papel correcional do CNJ e do CNMP aqui, creio que não, e talvez nem tenha sido essa a direção da afirmação, Vossa Excelência, não teriam o condão de comparecer nessa ambiência orçamentária da qual nós estamos a tratar. Eu acho que o tema aqui é exclusivamente de direito financeiro à luz dessas regras constitucionais, das leis complementares e, especialmente, da lei da responsabilidade fiscal. A proposta que tinha de redação da interpretação conforme, o que significa dar provimento, procedência parcial, tem palavras diversas daquelas formuladas pelo eminente ministro-presidente, mas tem o mesmo sentido. Por isso, eu estou subscrevendo a divergência aberta por Vossa Excelência. Na fundamentação do voto que eu trago à colação, a sessão já vai alongada, já são 18 anos, o voto que tenho tem cerca de 90 páginas. Eu vou, portanto, resumir nessa manifestação, entendendo que aqui a busca do equilíbrio que pode se dar por uma interpretação conforme está na direção da proposta trazida pelo eminente presidente ministro Dias Toffoli, que subscrevo. Diante do horário, eu vou suspender a sessão e retomamos no prazo regimental. A proposta.